Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa mais uma atividade da Sociedade Paulista de Infectologia. Essa é a nossa 7ª reunião sobre Covid-19. Todas as aulas estão sendo gravadas, estão no site da Sociedade Paulista de Infectologia, na aba Educação Continuada. Vocês podem rever qualquer uma dessas aulas em qualquer momento, se eventualmente não puderem estar disponíveis nesse momento, podem rever as aulas no site da Sociedade Paulista de Infectologia. Essa atividade é uma atividade gratuita, de educação continuada, dirigida aí a profissionais de saúde, né? Então a linguagem é adaptada a isso, e principalmente para os médicos, né? E médicos infectologistas. Então, a gente agradece muito a presença de todos aqui nessa atividade. Procuramos aqui sempre escolher pessoas de referência, né? Pessoas que estão na linha de frente do acompanhamento, do tratamento e da prevenção da Covid-19 e que se respaldam com atividades científicas, né? Dentro da ciência. É esse nosso objetivo como a Sociedade Paulista de Infectologia. Sendo assim, hoje nós temos 2 referências dentro dessa área que estão trabalhando diretamente com pesquisas e protocolos de vacinação. Então, temos aqui o professor Ricardo Palácios, ele é diretor do Instituto Butantan, vem desenvolvendo o projeto da vacina chamada Sinovac. Ele vai conversar um pouquinho com a gente, dando um panorama geral sobre a vacina, como estamos, e, posteriormente, a gente faz alguma discussão específica. E temos aqui a professora Lili Wex. A professora Lili é professora da disciplina de Infectologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e coordenadora do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. E ela está desenvolvendo o protocolo da vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e que agora ela lidera aqui no Brasil o protocolo de aplicação dessa vacina. Então, para nós é uma satisfação enorme da Sociedade Paulista de Infectologia ter aqui 2 pesquisadores de ponta, pessoas que nós todos respeitamos muito, né, pela sua trajetória científica, e agradeço muito a presença de todos. Então, primeiro vamos começar com o professor Ricardo Palácios e a seguir a professora Lili. Por favor, Ricardo. Bom, muito obrigado e agradeço o convite da Sociedade Paulista de Infectologia, do Eduardo. É um prazer outra vez dividir aqui o cenário virtual com Lili, que é uma pessoa também muito próxima à nossa casa, no Butantan. Já foi pesquisadora de estudos nossos, ajudou fazendo parte de comitês de monitoreio de segurança. E o encargo que me foi pedido hoje foi de falar um pouco onde estamos em geral de vacinas para Covid. Não vou me furtar de falar, claro, um pouco sobre o desenvolvimento da Sinovac, mas eu vou dar um panorama mais geral neste pedido que foi feito para mim. Primero que quería comentar era cómo o desafío que a gente tem pela frente en este desenvolvimento de vacinas para COVID, un desafío realmente inédito. Nós nunca conseguimos hacer algo antes semelhante a eso. Normalmente a gente tinha todas essas fases tradicionais e devo dizer que em vacinas em geral sempre somos um pouco mais conservadores que o habitual, até porque a gente vai administrar o produto para pessoas que são normalmente sadias ou não têm uma intercorrência, então por isso a gente termina sendo muito conservador em manter todas essas fases, enfim.
E aí, em paralelo, eu quero chamar muito a atenção sobre isso, vocês veem aqui, neste esquema tradicional, na parte superior, que sempre a gente vai falando sobre a produção, porque então na parte superior vocês veem como sempre a gente vai acompanhando as fases clínicas com a fase de produção, porque essa é outra parte muito complexa quando a gente fala de produtos biológicos em geral. O processo produtivo ele é definitivo para poder determinar a eficiência clínica, e cada um dos passos, então, eles são trabalhados de forma muito minuciosa. E na parte inferior, vocês veem que a gente está tentando trabalhar tudo ao mesmo tempo. E isso não quer dizer que a gente esteja pulando etapas. O que se está fazendo é uma continuidade do processo. Então, antes a gente fazia a fase 1, parava, daí analisava, aí pedia permissão para a fase 2, parava, analisava, seguia para a fase 3. Agora, o que se está fazendo? Mecanismos de autorização automática com revisões dentro do processo. Então, essa é a diferença do que está acontecendo agora, e isso que está ajudando a apressar muito todos esses desenvolvimentos. A gente conheceu da notícia deste coronavírus apenas nos apagar do ano passado. Em 7 meses, nem completamos 7 meses, a gente está no Brasil com 2 protocolos que já estão em andamento, e já temos ainda um outro terceiro protocolo que acabou de ser aprovado por Anvisa. Então, realmente estamos em uma velocidade absolutamente inédita. E se vocês comparam com outros desenvolvimentos que aconteceram anteriormente, vocês veem que há um risco em todo este desenvolvimento. E é que se não aparece rapidamente a quantidade de pessoas para demonstrar eficácia, a gente pode ficar sem vacina. E isso aconteceu no SARS, isso aconteceu no MERS, aconteceu no ébola, que a gente ficou porque essa demonstração de eficácia é uma demonstração que demanda uma quantidade de pessoas a serem expostas dentro de um estudo clínico de larga escala. E também com Zika, não está mencionado aí, mas também poderia estar mencionado aí. Então, esta oportunidade que temos agora é uma oportunidade crítica, este é um momento realmente decisório para poder demonstrar ou não, porque se os níveis de incidência caem significativamente, como caíram em outros países, talvez a gente não vai conseguir a resposta. E isso seria muito grave, porque a gente vai ficar em uma situação em que a gente não tem nem a resposta por completo, nem uma vacina, e mais ainda vai ter casos, e vai ter esse vai e vem. Então, por isso é um momento realmente fundamental no desenvolvimento de vacinas. Tem diferentes formas de fazer a vacina, e aí eu quero chamar a atenção de que eu agrupo isso, e depois eu vou ir um pouquinho mais em detalhe. Eu agrupo isso basicamente naquelas estratégias em que está focado na proteína spike. A proteína spike é fundamental para o vírus poder ingressar na célula. Tem em particular a região RBD, que é a região que liga com o receptor ACE2. E essa proteína spike ela pode ser criada a través de unidades, subunidades proteicas, pode ser o RNA ou DNA, pode ser colocado esse material genético dentro de um vector. Enfim, essas são diferentes formas. Mas também a forma de fazer em lugar de só focar nesta proteína spike, estar trabalhando em uma forma mais ampla. Então, podem trabalhar, por exemplo, o vírus completo inactivado, ou pode trabalhar com VLP, ou Virus-like Particles. Então, esse mais ou menos isso. Aí vocês veem a distribuição. Isso pode ter implicações potenciais, eventualmente, porque a gente não sabe quanto que possa ter de mutação no futuro. Até o momento, as mutações que apareceram não parecem relevantes em relação à vacina. Isso é importante salientar, apesar de que já detectaram várias mutações ao redor do mundo, elas não parecem ser muito relevantes em termos das áreas que são antigenicamente mais relevantes em termos de neutralização por anticorpos. A gente ainda conhece muito pouco de células T, como seria a resposta, e inclusive sua própria relevância no controle de doença por coronavírus, no caso COVID.
Agora deixem pular um pouquinho para explicar como que isso funciona a nível global. Nesta pandemia, se gerou um mecanismo que é o que se chama o ACT Accelerator, que o ACT Accelerator é um consórcio mundial que reúne diferentes organismos, tanto públicos como privados, ONGs, y ese consorcio él se destina a poder dar un subsidio científico, inclusive no en términos también de apoyo financiero a desenvolvedores en diferentes áreas. Entonces, nós temos os tres pilares que les llaman, que son vacinas, área terapêutica e área diagnóstica, que tem diferentes grupos que estão liderando e tem uma base que é a base de sistema de saúde. Então, em particular, em vacinas, esse é o maior de todos esses mecanismos, ou seja, se vocês comparam até orçamentariamente, ele é realmente muito maior que os dois outros somados, e esse mecanismo está liderado por diferentes entidades, é o que nós chamamos de COVAX. E COVAX, ele está liderado principalmente por CEP e Gavi, e também tem o apoio da Organização Mundial da Saúde. Então, este mecanismo de COVAX, ele está preocupado por organizar toda a situação em relação a vacinas. E nesse caminho, eles estão chamando diferentes actores que teriam a ver com isso. Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente pensa em reguladores, a gente pensa inclusive em quem produz os frascos, em quem produz as tampinhas dos frascos das vacinas, e quem produz as vacinas propriamente dito. E aqui eu quero destacar que a gente sempre tem a imagem da grande indústria farmacêutica localizada nos países desenvolvidos. Então, as grandes companhias que têm enormes quantidades de faturamento a cada ano e que trabalham, sem dúvida, em produtos inovadores muito interessantes. Mas eu queria chamar a atenção que a maior parte de vacinas que são dadas no mundo no son producidas por estos grandes productores dos países desenvolvidos. Son justamente en los países en desenvolvimiento donde se produce a mayor parte de vacinas do mundo a cada año. En términos de volumen, a mayor capacidad productiva no mundo está en los países en desenvolvimiento, que en estos productores, inclusive o Butantan, inclusive a Fiocruz aquí también do Brasil, hacemos parte de una red que se llama DCVMN. Y en particular en relación a COVAX, esa red es llamada a tener una participación, a tener una comprensión de cómo ese grupo de desenvolvedores, de productores de países en desenvolvimiento va a contribuir a que esa vacina sea entregue para nuestra región y para todos los otros países. Si a gente considerar, por exemplo, a região da América Latina, nós só temos três países que têm fábricas de vacinas, que no caso o Brasil, com os dois grandes produtores, Butantan e Biomanguinhos, temos a Sinergia na Argentina e temos em México, temos o complexo Birmex Azteca Vacunas. Então, realmente, se vocês comparam para toda a necessidade da região, a gente tem um problema muito sério de desabastecimento. Se vamos para a África, a questão fica ainda mais dramática, que a gente só vai ter na África do Sul. E todo o resto do continente africano fica descoberto. E é um produtor que é relativamente pequeno. Então, estas redes servem para começar a pensar a saúde e a distribuição de vacinas em termos de Covid de uma forma global. Eu acho que neste momento nós temos que entender e sair um pouco dessa visão doméstica e entender que isto é um problema global e que até o problema não ser resolvido em todos os países, nós não temos uma resolução para cada um dos países. E em esto, o Butantan, em particular a área clínica do Butantan, está participando em representação de DCVMN nesse mecanismo de COVAX. Então, a gente participa junto com colegas de outros países, Biofarma de Indonésia, a própria Sinovac de China e outros colegas, a gente participa ativamente nesses mecanismos de COVAX. Este é um apanhado que vocês podem ver esta tabela, que a tabela da OMS, que foi atualizada inclusive hoje. Eu simplesmente o que fiz foi rearranjar um pouco essa tabela.
Porque o que eu vejo em toda esta tabela são 24 vacinas que temos neste momento nesse estudo clínico. É que, primeiro, o mundo não vai produzir 24 vacinas. Eu acho que para todas as pessoas que estamos envolvidos nesse planejamento mundial, se sabe que 24 vacinas é inviável para produzir, porque não dá para acomodar esses procesos productivos en todas esas plantas. Entonces, seguramente vamos a ficar con algunos pocos representantes de cada una de las familias. Yo quería convidar a vocês que cuando vean esas tabelas, ahora piensen en esas tabelas como familias de vacinas. Então, vocês têm aquí una primera turma, que es vacinas inactivadas y VLP, y tenemos en esa turma varias vacinas que están yendo bastante rápido. Está de Sinovac, están las duas de Sinopharm, que es una empresa chinesa también. Tem a da Bharat, tem a da Ibicans, e tem, enfim, e aqui eu coloquei junto, porque ela é muito parecida, afinal, em termos imunológicos, a VLP da Medicago, de Canadá. Então, elas vêm, é uma turminha que vem aí, elas têm características compartilhadas, são vacinas que têm uma tecnologia bem conhecida, em geral, uma tecnologia, se se quer, até antiga. Nesse sentido, o perfil de segurança dessas vacinas é super tranquilo, a gente já conhece, já todos tomamos vacinas inactivadas, já sabemos que se colocamos o adjuvante, que é um adjuvante tradicional como hidróxido de alumínio, já sabemos até qual é o problema, ele tem um pouquinho de dor no local de aplicação, é uma tecnologia perfeitamente confiável e conhecida. Então, essa é uma das grandes vantagens e essa é uma das razões pelas quais vocês veem que estas vacinas avançaram muito rápido. Particularmente elas vieram da China, que foi onde foram obtidos os primeiros isolados. Depois vem outra tecnologia também bem conhecida, a gente também tem vacinas nesse sentido. As tecnologias de produção podem ser um pouco diferentes daquelas tecnologias que a gente utiliza habitualmente, mas em princípio são vacinas que a gente conhece bem, vacinas de subunidade proteica. Compartilhan algunas características con las vacinas inactivadas. Entonces, esqueci de mencionar, estas vacinas usualmente tanto inactivadas como su unidad proteica precisan más de una dosis, precisan usualmente 2 dosis, normal en ese tipo de vacinas. Usualmente precisan también adjuvante, eso es importante. Y tenemos diferentes tecnologías y una de las grandes vantagens de esta turma de subunidad proteica es que geralmente a producción es mucho más eficiente. Eu quero chamar a atenção, em particular, aqui, uma companhia chinesa, que talvez agora não tenha sido muito mencionada, mas talvez vocês vão me ouvir mencionar no futuro, que é a Clover, que aqui está, acho que aqui de terceira, quarta na lista, Clover, porque a eficiência da tecnologia de produção deles é muito interessante, tem chamado muito a atenção, e talvez a gente vai ver que essa vai se destacar em meio dessa turma. Então, talvez a gente vai ter assim, uma ou outra que se destaca na turma e as outras vão ficando um pouco mais para trás. Claro, tem outros atores muito importantes, como Novavax aqui também nesse grupo. Tem depois a outra turma, que é o DNA. DNA já tem um pouco mais de novidade, um tipo de vacina que a gente não tem essa experiência ampla como nas categorias anteriores, embora existem alguns produtos que chegaram a avançar para diferentes indicações até outras fases de desenvolvimento clínico, sem ter uma grande preocupação, mas é uma tecnologia relativamente nova. Então, talvez as exigências desde o ponto de vista regulatório para dar essa confiança para poder vacinar a vários milhões de pessoas, vai ser um pouco mais difícil para eles construir isso, talvez vai precisar números maiores, enfim, ou compromissos pós-registro. Destacamos aqui a Inovio, que talvez é a companhia que tem mais experiência nesse sentido, nesta turma, mas elas têm algumas variações na sua tecnologia, elas não são totalmente equivalentes. E vem a seguinte turma, a turma dos RNAs. E aqui também é a mesma situação que a anterior.
Aqui já trabalhando inclusive com um problema maior, porque RNA normalmente é uma molécula muito mais instável, um composto muito mais instável. Então, há tecnologias diferentes de como é encapsulado ou é protegido esse RNA da degradação, e aí vocês vão ver que tem essas diferentes variações. Destacamos aqui duas que estão indo bastante rápido, bastante bem, que são a Moderna, que ya está con un estudio fase 3 que ya está aprobado pelo FDA, un estudio de larga escala, 30.000 participantes. Y aquí también tenemos a BioNTech Pfizer, que acaba de ganar aprobación de Anvisa, también otro estudio de grande escala, 29.000, si no estoy enganado, que también va a entrar en esa fase última de desenvolvimiento a fase 3. Entonces, esa turma de RNA. Depois vem outra turma, que é a turma dos adenovirus. A turma dos adenovirus tem duas aproximações principais, eu não vou entrar muito em detalhe, até porque Lili talvez vai comentar mais, mas tem a Chadox, que tem uma vantagem, que é utilizar um adenovírus de chimpanzé, o qual diminui o risco de ter uma resposta imune prévia a esse adenovírus, que possa inactivar a vacina. Tem a de CanSino, que também acaba de publicar resultados muito interessantes, por sinal, com adenovirus 5. E tem a de Rússia, que é o Instituto Gamaleya, que deu alguns titulares de imprensa, umas chamadas de imprensa, pelo interesse que eles têm. Eles realmente estão trabalhando com dois adenovírus, 5 e 26. A informação que se tem até agora de estudos são estudos pequenos, de 38 participantes cada um desses estudos de fase 1, então eu acho que ainda a informação é muito preliminar, talvez não dá para fazer grandes chamadas de imprensa ainda com esses resultados, embora possam ser encorajadores, mas talvez temos um pouco mais de sustento com Oxford e CanSino, que recentemente publicaram em Lancet. Espera aí, que aqui... Agora, como que a gente faz isso no Butantan? A gente faz primeiro uma avaliação dos aspectos não clínicos e clínicos, se faz a factibilidade e a transferência de tecnologia e vê como são os acordos para a distribuição futura. E isso porque o Butantan ele tem a capacidade de incorporar a tecnologia para entregar para o país. E há diferentes tipos de acordos que a gente faz, então acordos de desenvolvimento não clínico, clínico conjunto, desenvolvimento de produto conjunto, licenciamento e distribuição, e acordo de transferência de tecnologia. E aqui eu quero assinalar uma questão. O acordo que a gente tem com a Sinovac não é um acordo de exclusividade. A gente tem conversas bastante avançadas com outras tecnologias que a gente espera ter em breve, em umas semanas, talvez, a gente espera ter algumas notícias nesse sentido, porque a gente acha que tem que apostar a diferentes tecnologias. A gente ainda não sabe quais tecnologias podem ser mais eficientes, e uma da questão que diz mais eficiente em termos do que a gente está imaginando é que se a gente, por exemplo, tiver duas tecnologias que ocupem diferente tipo de planta de produção, a gente consegue produzir muitíssimo mais ao mesmo tempo. Então, digamos, eu tenho uma planta de produção produzindo uma vacina inactivada e tenho outra planta de produção produzindo uma subunidade, por exemplo. Isso permitiria que as duas plantas trabalhassem ao mesmo tempo e entregarmos mais vacinas para o mundo. Em particular, esta parceria com Sinovac, então, ele tem esses acordos, e esses acordos vão por fases. Iniciamos pela fase de desenvolvimento clínico conjunto, depois vem os acordos de licenciamento e de transferência de tecnologia, começando por importação da matéria-prima e depois por produção da matéria-prima local. Eu gosto de sempre apresentar estas duas lâminas, que foram estudos um pouco mais antigos, mas que a gente ajudaram a gente a tomar a decisão de ir com Sinovac. A primeira parte, vocês veem um modelo de infecção humana, um estudo publicado em 1990, no qual, com outro coronavírus, o 229E,
se fez uma infecção experimental, se tenta fazer uma infecção experimental em alguns voluntários, e o que acontece é que aqueles voluntários, vou chamar sua atenção sobre a parte inferior dessa lâmina, vocês veem que os pontos brancos, eles representam pessoas que tinham bons níveis de anticorpos neutralizantes, e eles tentam ser infectados e não acontece nada. A linha fica plana, não acontece nenhuma modificação. Quando você vê os que têm os pontos pretos, são pessoas que tinham níveis baixos, não quer dizer que não tivessem anticorpos neutralizantes, mas só tinham em níveis baixos, e eles conseguem ser infectados com sucesso. Isso que quer dizer que possivelmente realmente a resposta a anticorpos neutralizante consegue proteger contra coronavírus. E na outra lâmina vemos o estudo de fase 1 que a própria Sinovac fez com uma vacina para SARS inactivada. E vocês veem que eles conseguiram, de fato, com 2 doses, neste caso o esquema era 0,28 dias, conseguiram ter ao dia 42 um pico de anticorpos neutralizantes que foi bastante satisfatório. Então, isso nos indica que, se juntamos as duas informações, é possível que esta vacina, de fato, consiga gerar anticorpos neutralizantes e eles protejam contra o coronavírus. E isso nos levou, nos induziu a ir em frente com esta parceria. Então, o que se trata essa parceria? Nessa parceria, no Brasil, Butantan é o patrocinador dos estudos clínicos, ou seja, tudo foi desenhado localmente, o protocolo está em português, o idioma original é português, não é inglês, não é chinês, é um protocolo brasileiro, os centros são aqui, as bases de dados são locais, e analisamos com a liderança da análise local. A Sinovac fabricou o produto para estudo, que já chegou, também amplamente difundido pela imprensa, e a ideia é complementar as informações da Sinovac com as nossas para poder apresentar às agências regulatórias, tanto do Brasil como da China. A gente trabalhou em uma velocidade realmente muito, muito rápida. Se vocês pensam que a gente dia 11 de junho, assinamos o acordo de desenvolvimento clínico conjunto, e no dia de hoje temos o primeiro participante. Realmente, vocês se imaginarão a quantidade de trabalho envolvido, e a gente tem que agradecer aqui a uma grande quantidade de pessoas, tanto de Butantan, de nossa equipe clínica, de equipes administrativas, de importação, enfim, tanto também das agências regulatórias, da Anvisa, da CONEP, dos comitês de ética, e de cada um dos centros de pesquisa que tem feito um esforço enorme, para não falar também da Sinovac, que também os colegas da Sinovac sempre foram dispostos a nos apoiar em todo este processo. E falando um pouco mais do estudo em particular, a gente tem aqui a lista dos centros de pesquisa, são 12 centros de pesquisa que temos aqui do estudo, que recebe o acrônimo PROFISCOV, porque é um estudo para profissionais de saúde que atendem pacientes com Covid. Esse estudo, então, é um estudo que administra 2 doses com intervalo de 14 dias. Aqui só uma lâmina do chamado que a gente faz para os centros de pesquisa, a publicidade, vocês já devem ter visto também, tem um aplicativo para guiar as pessoas interessadas. E termino aqui com esta, que foi uma imagem que nos trouxe muita alegria hoje. Eu acho que Lili entende muito bem como é feliz ver a vacinação do primeiro voluntário de uma pesquisa desta importância. E agora, com esta imagem, eu cedo a palavra para ela e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado agora pela excelente exposição. Aí vamos passar para a professora Lili e a seguir as perguntas. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigada, Ricardo. Foi uma aula mesmo de vacinas para a Covid. Obrigada, Eduardo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E depois de toda a introdução do Ricardo sobre as vacinas em geral, ele falando depois da Sinovac, e para mim ficou a parte da vacina Covid-19 da Universidade de Oxford. De todas as plataformas de produção de vacina que o Ricardo já falou,
todas elas visando a proteína spike do vírus, do coronavírus, nós temos, então, das várias formas, vacinas atenuadas, inativadas, DNA, RNA, subimunitárias. Nós vamos falar um pouco das vacinas baseadas em vetores virais. Os vetores virais, a gente tem usado muito o adenovírus como vetor viral, né, para a produção de vacinas. Se usa muito o adenovírus humano para fazer vacinas para malária, se tentou malária, HIV, etc. Mas o adenovírus humano, ele é um vírus, uma infecção ubíqua, ele é muito presente entre nós, né? Então, as pessoas têm anticorpos contra o adenovírus humano em cerca de 45% a 80% das pessoas. E isto pode comprometer um pouco a vacina, porque você pode ter anticorpos contra o vetor. Daí se pensou, então, num outro adenovírus, que é como o adenovírus símil, porque o adenovírus símil não causa doença no homem e poucas pessoas têm anticorpos contra o adenovírus símil. Então, ele vai servir de vetor e nós não temos o problema de um anticorpo, alguma coisa que atrapalhe o adenovírus que vai servir de vetor. E por isso que se pensou num adenovírus símil. Então, a vacina para a Covid-19 da Universidade de Oxford, ela é uma vacina chamada de ChAdOx1, né? Então, o ChAd é chimpanzé adenovírus Oxford 1, né? Para o novo coronavírus 19. Como é feita esta vacina? Esta vacina tem como sua base o adenovírus modificado de chimpanzé, adenovírus símil, e não replicante. Como não replicante? Então, o adenovírus símil, ele foi tratado, retirado o gene E, que é responsável pela replicação. Então, é um adenovírus muito estável na sua forma, né? Mas ele deixa de replicar. Ele é um replicante deficiente. Ele deixa de replicar. Então, dentro desse adenovírus símil, nós vamos inserir uma proteína que vai codificar a proteína da espícula, o spike, né? Então, dentro do adenovírus símil, você coloca a proteína spike e quando você injeta isso, o adenovírus vai carregar a proteína spike e nós injetamos no organismo e o organismo forma anticorpos e vão neutralizar o spike. Desta forma, impede a entrada do coronavírus na célula, no receptor da célula. Então, esta é a ideia base da vacina ChAdOx1. Como a gente teve no passado duas infecções importantes por coronavírus, que causou uma infecção muito importante no homem, começando pelo SARS em 2002, mais ou menos, e depois pelo MERS em 2012, 2014, pelo MERS, que é do Middle East, síndrome de coronavírus, síndrome aguda respiratória do Middle East, a gente identificou este ano, final do ano passado, 2019, dezembro de 2019, um outro coronavírus que depois foi chamado de SARS-CoV-2, porque ele guarda muita semelhança com o primeiro SARS-CoV, 70% de semelhança genética, então ele foi chamado SARS-CoV-2. O que acontece é que tudo que a gente aprendeu na tentativa de fazer uma vacina para SARS-CoV ou para MERS-CoV, agora está sendo aproveitada para o desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2. Assim, os estudos pré-clínicos
que utilizam a vacina com a plataforma do coronavírus com o adenovírus chimpanzé, foram feitas, né, pela Universidade de Oxford. Então, estudos pré-clínicos com camundongos, primatas não humanos, furões e porcos, mostrou que a vacina com base no adenovírus chimpanzé mostrou que a vacina é eficaz, né, em furões e primatas não humanos, e o clássico, aquele estudo em primatas, onde você vacina o primata e depois estimula ele, faz um desafio com o coronavírus por via intratraqueal, intranasal, ocular, encharca ele de coronavírus e, no fim, o chimpanzé não tem pneumonia por coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2. Estou mostrando a eficácia. O chimpanzé continua ainda excretando um pouco do coronavírus, mas não tem a doença pneumonia por SARS-CoV-2. Estudos de biodistribuição mostram que, de fato, ele é um vetor não replicante. Estudos em animais, após uma injeção intramuscular do SARS-CoV, da vacina com de vetor símil com SARS-CoV, com Spike, mostrou que não há replicação deste adenovírus símil. Então, onde a gente encontra o adenovírus? Você encontra no local da aplicação da vacina, no músculo, né? No máximo até um gânglio. Depois a gente sacrifica o animal e procura em todos os órgãos, o adenovírus símil não é encontrado. Isto quer dizer, ele não replica, não dissemina no organismo. Ele é restrito ao local de aplicação dele, né? Mostrando, então, realmente que não há disseminação do vetor no organismo. E passou por todas as análises de toxicidade. Todos esses estudos pré-clínicos foram publicados recentemente, começando em maio, mas principalmente em junho e julho, saíram as publicações desses estudos pré-clínicos. E em relação aos estudos clínicos, então, nós temos já no início, o que facilitou muito o desenvolvimento da vacina, o Chadox, pela Universidade de Oxford, é que a Universidade de Oxford já vinha estudando uma vacina com plataforma de adenovírus símil para MERS, né? Então, a vacina inicialmente feita para MERS e já aplicada em humanos, mostrou que não apresentou nenhum evento adverso grave. Foi uma vacina segura e isto foi em mais de 300 humanos, a vacina foi aplicada, né? Foi utilizada para outras doenças, tal, e agora, então, vem o Chadox, plataforma do adenovírus chimpanzé, mais as proteínas spike do novo coronavírus, né? Os estudos de fase 1 e 2, como o Ricardo falou, na pandemia você tem uma sobreposição de fases de estudo. Então, estudos de fase 1 e 2 e estudos de fase 2B e 3 foram todos realizados no Reino Unido. O que nós tivemos, então? Fase 1, lembrar que os estudos em humanos começaram em abril deste ano. A vacina começou a ser desenvolvida em janeiro, a gente identificou o vírus final de dezembro do ano passado, em janeiro se identificou bem o vírus, e aí começaram os estudos, e a fase clínica começou em abril deste ano. Então, na fase 1, foram admitidas mais ou menos
mais de 1.000 pacientes, sujeitos, 1.077 sujeitos, né, divididos em 2 grupos. Um que recebeu a vacina Chadox, né, a vacina para o coronavírus, e um grupo controle que recebeu a vacina meningo ACWY. A fase 2 e 3 está em andamento, né, com expansão das faixas etárias. Então, este primeiro grupo na fase 1 foi em adultos saudáveis entre 18 a 55 anos de idade. Agora, na fase 2 e 3, nós temos expansão de faixa etária, adultos acima de 55 anos, de 56 a 69, e um grupo acima de 70 anos. Atualmente também se incluiu um grupo para uso da vacina na faixa pediátrica. Depois da fase 2 e 3, então passou-se para a fase 3, com um número maior de participantes, só no Reino Unido cerca de 10.000 participantes, e ela sai então do Reino Unido e o primeiro país a realizar um estudo de fase 3 fora do Reino Unido foi então o Brasil, com a aprovação da Anvisa no dia 2 de junho deste ano. Por que o Brasil foi escolhido, né? O Brasil foi escolhido porque para você fazer um estudo de fase 3, onde se vai avaliar principalmente a eficácia de uma vacina, é necessário que o local, que a região, o país, tenha uma grande circulação do SARS-CoV-2. E é o que acontece com o Brasil. Quando os estudos vieram para cá, em maio e junho deste ano, nós estávamos numa curva de ascensão, franca ascensão de infecção de casos de coronavírus, né, de SARS-CoV-2. Então, o Brasil foi, infelizmente, pela sua epidemiologia, um local muito propício para estudos de fase 3, estudos de eficácia. E dentro do Brasil, quem era o epicentro da infecção era esse roxo, esse rosa, né? É o São Paulo, estado de São Paulo. E segundo lugar, Rio de Janeiro, né? Então, o estudo veio para o Brasil, né? O Brasil contando agora com 5.000 participantes, né? O centro primeiro foi São Paulo, centro coordenador, e nós temos outros em Rio e na Bahia. E a gente começou os estudos fase 3 em junho, mês passado. Como plano de desenvolvimento global da vacina, os estudos de fase 3 serão realizados além do Brasil, né? Na África do Sul também já começou, que é um país com a expansão da infecção por SARS-CoV-2, né? E também o outro local grande onde vão ser feitos os estudos vai ser nos Estados Unidos, cerca de 30.000. E um país na Ásia também. E vocês podem ver realmente em todos os locais onde tem uma grande circulação do SARS-CoV-2, enormes casos de Covid-19. No total, então, os 50.000 participantes nesses estudos de fase 3. Então, qual é o estudo que chegou aqui para nós, né? É o estudo controlado, né? Tem um braço de controle randomizado de fase 3 para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina Chadox-N-Covid-19 não replicante. Então, é uma vacina de um adenovírus não replicante. Né? Para este estudo, quais são os critérios de inclusão? Então, o estudo está admitindo, está incluindo pessoas entre 18 a 55 anos de idade, profissionais da saúde, e adultos com alto risco de exposição ao coronavírus. Então, ele é voltado para profissionais de saúde
e adultos com alta exposição. Isto quer dizer que não precisa ser exatamente um profissional de saúde, mas qualquer pessoa que exerça uma ação, uma atividade de risco para a exposição ao coronavírus, ele pode participar do estudo. Eu cito como exemplo motorista de ambulância, por exemplo. Ele não é um profissional de saúde, mas a sua atividade o coloca em risco de exposição. E assim por diante. São os vários grupos que prestam assistência no hospital, pessoal da limpeza, higienização, pessoal da manutenção, guarda, porteiros, etc., eles estão com alto risco de exposição, né? E é um estudo que tem que ser acompanhado durante um ano e ter disponibilidade, então, de comparecer todas as visitas. Nós não vamos aplicar em grávidas, então gravidez é uma exclusão e não ficar grávida, e pessoas com sorologia negativa para o SARS-CoV. Então a gente faz uma primeira triagem com exame de sorologia IgG para o SARS-CoV. E como desenho do estudo, as pessoas que foram incluídas, profissionais de saúde e adultos com atividades de alta exposição, eles vão entrar no estudo e ser randomizado um grupo para a vacina Chadox e um outro grupo para a vacina meningo ACWY. E é uma randomização e é cego para a paciente, para o sujeito que recebe. Ele não vai saber para que grupo ele vai cair, se é da vacina ou da meningo, se é da vacina controle. E assim ele vai ser cego e serão seguidas durante um ano para ver quem vai ter a Covid-19 com confirmação por PCR, em qual grupo vai ter a doença ou não. E desta forma você vai avaliar a eficácia da vacina, né? Nós estamos já iniciamos, já está quase um mês no estudo, né? E eu digo que está indo muito bem. E o que chama a atenção é que nós não fizemos nenhuma propaganda, né? Mas todas as pessoas que procuram, elas veem mais do que vontade de receber uma dose da vacina para coronavírus, é a vontade de participar de um estudo clínico que possa auxiliar no desenvolvimento de uma vacina, da gente chegar a uma rápida conclusão de um desenvolvimento de uma vacina que possa nos tirar desta situação. Então, muitos que procuram, eles vêm com a vontade de participar do desenvolvimento de uma vacina, realmente. Não se importa se vai ficar no grupo controle ou no grupo da vacina. E aí nós construímos, então, uma unidade para atender este estudo, com participação de muitas pessoas da universidade, inclusive de acadêmicos, nossos assistentes de pesquisa. Qual a importância de você trazer um estudo? A gente teve o estudo aprovado pela Anvisa em junho, e já no final do ano houve um acordo do Ministério da Saúde, fazendo uma parceria com a Oxford e a AstraZeneca, que representa Oxford, e a AstraZeneca é o responsável pelo desenvolvimento e distribuição da vacina, com Fiocruz, né, para transferência de tecnologia e, a partir daí, a produção da vacina aqui no Brasil, né. Já tem acordado mais ou menos 100 milhões de doses para chegar no final do ano e pensar numa forma de atender a população brasileira. E depois, com transferência de tecnologia, você pode produzir a vacina para o Brasil e, inclusive, para outros países. Mas o estado da arte realmente está aqui neste artigo do Lancet, que foi publicado ontem. E ele deu o que falar, né? Foi publicado ontem e teve já uma grande repercussão mundial. Por quê? São os primeiros dados daquela fase 1 e 2 que eu apresentei logo no início, dos estudos
que começaram em abril deste ano. Então, estes são os primeiros dados clínicos, resultados dos estudos clínicos da vacina Chadox, de Oxford. O que esses dados mostram? Né? Então, os dados mostram que, em relação, primeiro, em relação à reatogenicidade da vacina, são mostrados pela primeira vez. Então, é uma vacina que dá eventos, reações adversas locais, como induração, prurido, dor, vermelhidão, edema e sensibilidade, aquele tenderness e calor local. Então, nós vamos ver que no braço do Chadox, e nós vamos ver que tudo que é amarelo é reação leve, tá? Reação leve. O Chadox, ele dá reações como tenderness, dor, e que pode ser diminuídas um pouco com o paracetamol, né? Comparado com a vacina meningo, que também dá estas reações, né? Porém numa escala menor, mas também dá. Então, isso aqui, reações todas moderadas. Em relação às reações adversas sistêmicas, nós vamos ver também que ela pode dar calafrios, fadiga, febre, até pouca febre, mas alguma dor de cabeça, mal-estar, etc. Ele dá uma sensação como se dor no corpo, uma sensação de como se eu estivesse querendo ficar gripado. Isto no primeiro, segundo dia no máximo, aí para, tá? E realmente reações amarelas leves, no máximo moderadas, que diminuem com paracetamol, comparada com o meningo ACWY. A vacina também, num subgrupo de 10 pessoas apenas, foi testada a vacina em 2 doses, né? Primeira e a segunda 28 dias depois. E nós vamos ver, então, que as reações na primeira dose, elas diminuem muito quando você faz a segunda dose. Muito mesmo. Tanto a local como a reação sistêmica. Quando você dá a segunda dose, elas diminuem bastante. Então, a segunda dose não é reatogênica, né? Em termos de segurança, a vacina não mostrou nenhuma preocupação quanto à segurança. A gente não teve nenhum evento adverso grave no caso, né? E mais de 1.000 pessoas vacinadas. O que nós podemos dizer em relação à imunogenicidade? Aqui é que a gente chama a atenção. Então, nós vamos ver que, em relação à imunogenicidade, é uma vacina que, aqui, em relação a IgG, medido por ELISA, né? Você tem o basal no dia 0, aplica a vacina no dia 0, e nós vamos ver que os anticorpos aumentam em 28 dias, existe uma subida de anticorpos, né? E 8 semanas depois, ele se mantém ainda, que é o tempo que nós tivemos para o segmento. Então, existe uma forte aumento de anticorpos IgG quando a gente dá a vacina. O interessante é que no grupo que usa 2 doses, Prime e Boost, o aumento de anticorpos IgG, ELISA, é muito maior, passa para 600 e pouco, né? A outra avaliação é em relação aos exames, aos métodos de análise de anticorpos neutralizantes, né? Anticorpos neutralizantes. Então, foram utilizados vários métodos de detecção de anticorpos neutralizantes, desde o mais rigoroso, que é o Marburg, né? Aqui com 100% de neutralização de
para neutralização, até todos, neutralização em placa, microneutralização, neutralização com pseudovírus, etc., foram utilizar várias formas, e nós vimos que com a aplicação de uma dose da vacina, ele forma anticorpos neutralizantes por todos estes métodos. Então, ele suscita anticorpos neutralizantes por todos esses métodos, tá? 62% quando você usa anticorpos de 100%, o mais rigoroso, o Marburg, até 91% com uma dose para microneutralização, que é o que está sendo mais utilizado hoje. 91% com uma dose, tá? Quando a gente usa 2 doses com Prime Boost, 100% atinge anticorpos neutralizantes em 100% para todos os métodos de análise de neutralização, né? Então, isso deixa muito, é um dado muito promissor, porque o que a gente quer mesmo é a formação de anticorpos neutralizantes para neutralizar o vírus e impedir sua entrada na célula. Mas, além de anticorpos neutralizantes, foram também avaliados a resposta celular, né? E se viu também que a vacina produz uma forte resposta celular medida pelo ELISpot interferon gama. Aqui, com uma dose já, você tem um esquema de indução de imunidade celular, e com 2 doses não muda muito a imunidade celular, né? Então, ele realmente dá uma resposta celular. Então, o que a gente conclui? Que a vacina, né, suscita tanto imunidade celular como imunidade humoral, formação de anticorpos IgG e anticorpos neutralizantes. Assim, o que os estudos mostram, né? Esse estudo que acabou de ser publicado, que a vacina é segura, né? Em mais de 1.000 participantes vacinados. Hoje nós já temos alguns milhares de participantes vacinados, é uma vacina segura, nenhuma questão em relação, nenhuma preocupação em relação à segurança, por enquanto, né, até hoje, tem uma reatogenicidade aceitável e induz tanto imunidade humoral como celular, e que uma dose booster aumenta a resposta a anticorpos. Eu acho que era este o estado da arte que eu queria deixar aqui com vocês, a recém-publicação dos primeiros dados do uso da vacina em humanos, e assim a gente fica à disposição para perguntas. Muito obrigada. Obrigado, professora Lili. Excelente exposição. Acho que ficou muito claro todos os resultados até então da vacina de Oxford. Obrigado ao Ricardo. Ricardo, você está aí? Estou. Legal. Você quer acionar o vídeo aí só para a gente... Ricardo. Bom, vamos começar para o Ricardo. Teve muitos elogios aí às aulas. Excelente. Eu acho que todo mundo gostou bastante. Estamos com 370 participantes. Chegamos aí próximo de 400 durante a apresentação. Bom, primeiro para o Ricardo. Ricardo, tem 2 questões aí que se repetiram. Primeiro, se você pudesse falar dos critérios de inclusão, além de ser profissionais de saúde, quais os outros critérios de inclusão ao protocolo da vacina que vocês estão testando, a Sinovac? E se os dados de fase 1 e fase 2 estão publicados e se as pessoas têm algum acesso a essa publicação? Se quiser responder. Eu vou começar pela segunda, até porque Lili, que acaba de apresentar os dados de Oxford de ontem, né? E isso não é por acaso. A vacina de Oxford ela já tinha conseguido aprovação pela Anvisa, pela MHRA,
y por otras agencias regulatorias, mas esos dados son publicados únicamente ontem. Então, eu quero que todo mundo entenda, eu acho que há uma certa ansiedade por ver os detalhes dos resultados, mas os processos de publicação, realmente, no desenvolvimento dos produtos, não estão sendo priorizados. Ni Oxford, ni nenhuma outra companhia está priorizando o processo de publicação. Todo mundo está priorizando o processo de avanço no desenvolvimento. Então, por isso, vocês veem que, tendo já mais de quanto já foi Lili que comentou, que acho que foi em junho, começo de junho, que foi aprovada pela Anvisa, a publicação só aparece agora. Então, minha expectativa é que a publicação só vai aparecer talvez para finais de agosto. Então, eu peço um pouquinho de paciência, porque realmente as equipes estão muito concentradas neste momento em trabalhar no desenvolvimento e são as mesmas equipes. Então, é o mesmo grupo de pesquisa que está fazendo essa parte do desenvolvimento, mas também, do mesmo jeito que aconteceu com Oxford, podem ter certeza que as agências regulatórias avaliaram com muito cuidado todos os dados produzidos até agora na fase 1 e fase 2. Mas muitos de vocês, que também já devem ser coautores de artigos, sabem que é mais difícil escrever um artigo. Ele tem um tempo de dedicação e realmente isto não está sendo priorizado, nem foi priorizado em Oxford, tanto que vem a publicação agora, nem está sendo priorizado por outros produtores. Então, só para salientar isso. Embora os resultados a gente teve acesso, a Anvisa teve acesso, enfim, as diferentes instâncias tiveram acesso para avaliar e são muito promissórios também. Em relação ao segundo ponto, sempre quando a gente chega a esta fase, que é a fase 3, a gente tenta deixar o protocolo o mais parecido com a vida real, com a vida como ela é, como a vacina vai ser distribuída na população. Então, em particular, eu vou assinalar o que a gente fez no Butantan, a gente pega o manual de imunizações do Ministério, a gente chega e diz quais são as contraindicações em geral para o manual, vê as contraindicações mais importantes, que são imunossupressão, ou seja por doença, seja por uso de medicação, coisas que interfiram com o procedimento de estudo, como pode ser medicações que alterem a coagulação, um problema de coagulação propriamente dito, gravidez, a gente não queria pessoas grávidas, e esses se colocam como critérios de exclusão. De resto, em geral, é mais ou menos quase que todo mundo, a gente quer todo mundo que a gente planeja que vai ser vacinado. Então, a gente, por exemplo, não tem problema que a pessoa tenha diabetes desde que esteja controlada, que tenha uma hipertensão desde que esteja controlada. Então, pode ter algumas doenças de base desde que elas estejam controladas. Não queremos uma doença instável, porque uma doença instável a gente confundiria se um evento adverso é por causa de uma instabilidade da doença ou porque realmente a vacina pode induzir algo. Então, a pessoa tem uma doença estável, será muito bem-vinda para participar. Uma coisa que eu vi até por aí uma pergunta rodando, dizendo, mas pode participar em ambos os estudos, aí sim minha resposta seria não, não é boa ideia. Claro. E não é boa ideia por quê? Porque primeiro a gente não sabe. A gente não sabe como vai ser a reação. Se a gente vai gerar mais reactogenicidade em uma pessoa que tenha exposição a ambas as vacinas, ou pode cair em ambos os estudos no grupo controle, mas não, em geral não é uma boa ideia, atrapalha a resposta ao estudo e eventualmente a gente não sabe se isso gera uma maior reactogenicidade. Então, minha recomendação, e é um dos critérios de exclusão, é não pode estar participando de outro estudo de vacina. E, por enquanto, a gente também, e isso temos em comum com Oxford, de que as pessoas que já tiveram Covid-19 antes, neste momento da pesquisa talvez não seja interessante. Por quê? Porque nossa prioridade agora são as pessoas que não foram expostas, que não tiveram ainda infecção. Então, tanto no grupo de Oxford como no nosso caso, se faz um teste de entrada para verificar se a pessoa já teve ou não a infecção por SARS-CoV-2. Ricardo, a idade é algum fator, tem alguma limitação? Qual é a faixa de etária?
acima de 18 anos, a gente vai começar a inclusão até os 59 anos. Estamos esperando alguns dados adicionais da China, que de pessoas que mais de 60 anos, e com essa informação já consolidada, já temos uma informação preliminar muito boa, mas com essa informação consolidada, a gente já libera até acima de 60 anos também vai poder participar, sim, em um grupo limitado. Por enquanto, até 59 anos, é isso? Isso. E depois, um pouquinho mais para frente, digamos, em algumas semanas, já podemos começar com acima de 60 anos ou mais. Ótimo. Bom, tem uma pergunta aqui que já vai para a Lili e para o Ricardo também. Eles queriam saber qual foi o método sorológico que vocês estão utilizando para fazer esse screening inicial, de exclusão ou não para infecção pelo novo coronavírus. Bom, a gente faz... posso falar? Estou ouvindo? Pode. Ok. Nós fazemos logo de entrada, como visita de screening, de triagem, uma sorologia para o SARS-CoV-2, dosagem de IgG em sangue, tá? Um soro, IgG, somente IgG, pelo método de ELISA, né? E está sendo feito no laboratório Fleury, todos os exames. Vocês sabem, Ricardo? Sim. Em nosso caso, o que a gente está fazendo, e até os colegas infectologistas vão reconhecer a ideia, o que a gente decidiu fazer é 2 testes rápidos. É muito análogo ao que a gente faz, e isso porque a metodologia de 2 testes rápidos, ela melhora significativamente os valores preditivos positivo e negativo. Se em algum dos testes rápidos dá positivo, a pessoa não vai entrar. Esses testes rápidos são IgG e IgM, são testes que foram validados dentro do Butantan. Então, mas ainda assim, a gente coleta a amostra de sangue e vai fazer quimioluminescência. Ok, perfeito, Ricardo. Bom, uma pergunta também para a professora Lili e para o professor Ricardo, que é um medo aí que se tem em relação à vacina, algum efeito semelhante ao que ocorreu com a vacina de dengue, né, pós-comercialização. Aquela situação do enhancement da resposta imunológica. Então, vocês acreditam que isso possa ocorrer? Tem algum medo, algum receio dessa situação? Isso foi avaliado? Lili. Bom, deixa eu responder, então. Realmente, depois de constatado esse antibody enhancement, isto fica uma preocupação para todas as vacinas que virão, né? Você tem um exemplo claro da vacina dengue, que houve antibody enhancement, por isso que limita a faixa etária, vai aplicar a vacina apenas em quem já tem sorologia positiva para dengue, para não ter esse tipo de reação. E antes da vacina dengue, nós tivemos um exemplo muito significante com a vacina para o vírus sincicial respiratório. Lá também, quem tomou a vacina teve um quadro mais exacerbado do que quem não tomou a vacina, né? Então, isso nos deixa uma preocupação, acho que vai acompanhar todas as vacinas, tá? A vacina para o coronavírus, com base em adenovírus chimpanzé, com esta metodologia, tanto para MERS como agora para SARS-CoV-2, nós não tivemos nenhum caso de antibody enhancement, tá? Entretanto, como parte do estudo, a gente também vai vigiar se haverá alguma suspeita de algum caso com exacerbação do quadro, né? Mas não teve nada descrito até hoje, com milhares de casos vacinados, e nem com a antiga vacina para MERS, nenhum caso descrito com a vacina adenovírus, esta plataforma.
deixa eu complementar um pouco. Eu acho que neste momento a gente, como bem assinalou Lili, a gente fala do que se chama Vaccine Enhanced Disease. Y porque no es fácil determinar inclusive o mecanismo por lo cual acontecería. No toda vacina puede ser un mecanismo dependiente de anticorpos. Entonces, por ejemplo, en algunas vacinas de SARS, na época, en algunos modelos animales, o que a gente vio fue infiltrados eosinofílicos en los animales de experimentación que fueron vacinados y que después fueron expuestos experimentalmente ao SARS. Entonces, existe sí un receio que aconteció con SARS, en particular en relación a coronavirus, y que eso es pelo cual todos os produtores estamos obrigados a mostrar estudos de desafío perante a agência regulatória, e isso aconteceu tanto com Oxford como Sinovac, como outras empresas estão fazendo o mesmo. Nesse estudo de desafio se verifica que não tenha esse problema, e isso aconteceu em ambas as vacinas. E ainda nós temos que colocar dentro dos objetivos de segurança, ou seja, não é só um objetivo de eficácia, mas é um objetivo de segurança do estudo, a detecção de casos graves. Então, recentemente, dia 30 de junho, a FDA elaborou um guia que está acompanhando a vários dos produtores, inclusive Butantan está acompanhando isso, do que se define como um caso grave nesses termos, para gerar uma vigilância muito ativa de verificar e que, em dado caso, os comitês de segurança, de monitoramento de segurança de dados possam detectar essas informações de forma precoce. Então, há uma preocupação que se gerou a partir disso, é uma preocupação no qual, neste momento, eu diria que é uma questão teórica, um receio teórico, mas eu quero também indicar que todos os produtores estamos muito preocupados com cobrir qualquer brecha e de dar a melhor garantia para a população de que a gente, quando fale, pode tomar a vacina, que o risco seja muito baixo. A gente nunca vai poder falar zero, porque incertezas em ciência não existem, infelizmente. Nós sempre diminuímos a incerteza, mas não podemos dar a certeza, mas a ideia é que essa incerteza seja diminuída ao mínimo grau. Existe uma questão que também alguns colegas já estão perguntando e também foi notícias, tudo, então isso gera uma ansiedade muito grande, que é a questão dos prazos, né? Por exemplo, a vacina de Oxford, a professora Lili começou em junho com uma previsão de 1 ano de acompanhamento dos voluntários. Da mesma forma, o Ricardo também tem um período longo de acompanhamento. E, ao mesmo tempo, existe uma previsão de compras, né, de vacinas dando certo aí para o final do ano, dezembro, janeiro, um volume de doses enormes, né? A professora Lili citou na apresentação 100 milhões de doses, né, aqui para o Brasil. Vocês consideram que os resultados nessa fase, nos primeiros meses, produzindo anticorpos neutralizantes, mesmo que não haja uma avaliação de infecção, né? Porque são os dois parâmetros, né? Produção de anticorpos e se o indivíduo exposto tem maior chance de infecção. Então, a maior chance de infecção é um pouco mais difícil, talvez, porque você vai precisar de uma amostragem maior, talvez tenha alguma dificuldade estatística. Mas vocês preveem que você pode abreviar esse tempo, que eventualmente a gente tenha uma das vacinas sendo utilizadas na prática clínica e logo para o início do ano? Claro que tem uma questão operacional, tudo isso, mas em termos de aprovação, vocês considerariam isso um cenário plausível, um cenário possível, né, de que realmente até o final do ano a gente tenha uma das vacinas já aprovada, se for adequado aí os dados preliminares? Começar a professora Lili ou o Ricardo. Deixa eu explicar algumas coisas que talvez os colegas têm que entender. Que, primeiro, contra que queremos proteger? Infecção, doença ou doença grave? Essa é uma das perguntas. A resposta, mais ou menos de consenso, é contra a doença.
fazer um estudo que consiga demonstrar proteção contra a doença grave seria de um tamanho de amostra tão grande que nesse momento não é factível. Seguramente a demonstração de proteção contra a doença grave vai ser muito mais para frente em estudos pós-registro. Então, nesse momento, o objetivo é doença. A segunda coisa é, bom, se a proteção é contra doença, que tanto de doença você quer proteger? E, em geral, o que está aceito que seria um parâmetro mínimo de proteção contra a doença é 50%. A gente considera que se a vacina consegue proteger contra casos relativamente leves, em um 50% das pessoas, é muito provável que essa vacina tenha uma proteção ainda maior para uma doença grave. E esse é o que tem sido determinado tanto pela FDA como tem sido falado pela Organização Mundial da Saúde. Então, esse, digamos, que é nosso parâmetro. Então, não é para esperar, e aqui vale muito a pena ressaltar, não é para esperar uma vacina como o sarampo, que é aquela vacina maravilhosa, com uma proteção muito, muito boa, que realmente protege contra infecção, que nos faz sonhar com erradicação, apesar de todas as falhas, mas pelo menos a gente sonha. A gente não, esta vacina vai ser mais parecida, talvez, nesse sentido, uma vacina de influenza. Uma vacina que é imperfeita, que ela tem um papel extremamente importante, porque ela evita mortalidade, evita internação hospitalar, mas que ela é uma vacina que tem mais dificuldades para proteger contra aquele síndrome gripal. Então, isso que a gente pode esperar destas vacinas. Então, é uma vacina que não vai ter esses 90%. Se a gente anseia erradicar coronavírus com as vacinas, eu acho que talvez esse não é um objetivo neste momento para nenhum dos produtores. Então, é só para ajustar um pouco as expectativas. É uma vacina que será incorporada aos calendários vacinais dos países. Isso é esperável, e ela é uma vacina que veio para ficar, assim como o próprio coronavírus, ele também veio para ficar. Nós já temos vários coronavírus que, quando eles conseguem se instaurar, esses 4 coronavírus que temos de resfriado comum, eles vieram, 2 deles até vieram relativamente recente na humanidade. Então, este parece que vai ser mais um. E com a vacina, a gente quer convertir ele em uma doença muito leve ou em uma infecção assintomática. Dessa forma, o efeito indireto, e se vocês analisam, por exemplo, os resultados dos estudos de desafio em macacos de ambas as vacinas, vocês veem que não houve proteção esterilizante. Houve diminuição da infecção nas vias aéreas superiores desses macacos desafiados, mas houve infecção. Então, isso quer dizer que pode ter, claro, uma diminuição, então vai ter algum efeito indireto, com certeza, mas não vai ser um efeito indireto importante, aquele sarampo, não é uma vacina de sarampo, é mais uma vacina de influenza. Então, para que a gente comece a imaginar um pouquinho como ela vai se posicionar no futuro. Professora Lili. Então, se a gente for seguir a risca, nós levaríamos um ano, né, pelo menos, até você terminar os estudos clínicos e ver se houve realmente diferença, uma eficácia da vacina. É o grupo vacinado contra o grupo controle, né? Entretanto, numa situação de epidemia, o que se costuma fazer, às vezes, é você fazer análises interinas. Então, se num certo momento você conseguir acumular resultados positivos e dizer que, com estes resultados, eu tenho uma vacina que pode proteger a população, a humanidade nesse momento, a gente talvez possa conseguir o chamado licença para uso emergencial. Então, fazer uma aprovação antecipada da vacina, tá? Então, eu acho que é nisso que muita gente está apostando. O Brasil já adquiriu doses para dezembro, ele está achando que até lá algum resultado já deve ter, né? E que talvez a vacina possa ser utilizada ainda no final do ano ou no começo do outro, e não esperar até segundo semestre do ano que vem, né? Então, acho que esse é o tipo de raciocínio.
E muita gente realmente está apostando nisso, né? Já adquirindo vacina, milhões de doses, vários países estão fazendo isso. Bom, gente, já estamos aí às 9h30. Tem algumas questões que foram levantadas, mas eu acho que a grande maioria foi contemplada. Só uma coisinha, só para a Lili, como ela apresentou os estudos de fase 1 e fase 2 da vacina de Oxford, teve umas dúvidas em relação a esse booster, né, quer dizer, na verdade, o ensaio clínico atual de fase 3 é dose única. A do Ricardo, lá do Butantan, são 2 doses. Quer dizer, a questão lá do ensaio que determinou um aumento da produção de anticorpos com uma segunda dose, isso foi na fase 2, né, Lili? Fase 2 inicial. Mas não no ensaio clínico atual. O ensaio clínico atual é apenas uma dose. No ensaio clínico atual é uma dose, e esses resultados mostram que 2 doses você teve realmente um reforço importante. Mas foi num número pequeno ainda, um subgrupo pequeno. A gente vai ter resultados num grupo maior de pessoas que receberam 2 doses. Hoje tem de tudo. 1 dose, 2 doses, idosos, crianças, comorbidades, HIV, várias coisas correndo ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai nos ajudar a definir, então, a melhor estratégia de vacinação, né? Então, perfeito. Os resultados são esses. Perfeito. Bom, eu acho que excelente. Depois, algumas questões específicas, se alguém quiser dirigir as perguntas para a Sociedade Paulista de Infectologia, nós responderemos pelo e-mail de contato aí que vocês receberam, o link para essa apresentação. Podem enviar as perguntas que os diretores da sociedade irão responder. Já são 21h32, já temos aí o nosso horário. Agradecer imensamente aí a professora Lili pela presença, professor Ricardo. Para nós, eu acho que é um orgulho tê-los aqui com a gente. E para o Brasil, a importância, né, de 2 importantes vacinas sendo testadas. E eu acho que, é claro que nós estamos numa situação ainda de um número de casos significantes, e isso é uma das razões da vacina ter chegado aqui, mas, principalmente, isso eu não tenho dúvida, que pela qualidade dos nossos centros de pesquisa, pela capacidade de produção, a exemplo do Butantan, da Fiocruz, e pelo histórico, né, de imunização que o Brasil tem, que eu acho que todos nós devemos nos orgulhar, né, de ter um sistema único de saúde que proporciona uma alta cobertura vacinal nas nossas crianças, em toda a população brasileira. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós devemos nos orgulhar muito, de ter um sistema único de saúde, porque quando a gente pensa em sistema único, pensamos sempre em hospital, atendimento, vacina faz parte disso, né? E realmente ter uma estrutura organizada é uma das razões de que realmente a gente conseguiu trazer 2 importantes vacinas para o Brasil, e como frisou o Ricardo, a professora Lili, outras vacinas certamente também entrarão e são muito bem-vindas, né? Porque muitas vezes podem até se complementarem, né? Então, não é exclusividade, né? É muito importante que essas observações sejam feitas. Obrigado, professora Lili, obrigado ao Ricardo novamente aí pela participação. E obrigado a vocês. Você vê, chegamos aí a 370, agora estamos com 260 participantes, mostrando a importância, né? Onde que num dia normal, numa terça-feira à noite, 8h da noite, a gente reuniria tanta gente, né? Muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.